E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só. Os mais antigos de canal devem se lembrar que quando eu falava assim, olha só, não precisa brigar, tá? Não precisa discutir, não precisa apontar dedinho, porque a verdade vem no pé, a verdade vem aí, ela vem fácil. E olha só o que aconteceu aqui no Japão. O próprio governo japonês que falava que iria fazer coisas para combater a inflação, para combater os aumentos, ela própria estava incentivando as empresas a aumentarem os preços. O próprio governo japonês. Tá? Por que disso? Saiu uma matéria agora falando das empresas que não subiram o preço de seus produtos ou dos seus serviços e tiveram os nomes divulgados para a sociedade. Tá? Por que disso? Porque eles não cumpriram com as regras do governo de subir os preços. Então já dá para você sacar a sacanagem que é. Tá? Então vem comigo aqui na matéria, já para você ter uma ideia. Tá? Isso saiu na NHK. À medida que os preços das matérias-primas e dos combustíveis subiam, a Comissão do Comércio Justo conduziu uma investigação de emergência sobre as pequenas e médias empresas poderiam razoavelmente precificar, fazer o aumento de preços dos produtos e serviços em transações com grandes empresas. Como resultado, ele anunciou o nome de 13 empresas e grupos, reconhecendo que não cumpriram o repasse de preço. Então já dá para você ter uma ideia que essas empresas elas seguraram o preço um pouco mais baixo. E nisso o que a Fair Trade Commission, no caso assim, a Comissão do Comércio Justo, declarou que está havendo está havendo monopólio pelas empresas que estão segurando o preço. Você vê a sacanagem que é? Em vez de tentar segurar o preço para deixar os bens, serviços mais baixos, não, eles querem que subam. Por quê? O governo japonês ele ganha com impostos. Então, quanto mais alto os produtos tiverem o preço, mais o governo japonês ele ganha dinheiro, ele arrecada. Então, você vê a sacanagem que é. Continuando aqui. A Fair Trade Commission conduziu uma investigação urgente sobre o fato no caso do repasse dos preços, serem realizadas de forma adequada. Como escutar, no caso assim, os porta-vozes das empresas, mensagens por escrito, e foi mandado, tá, para um total de 110 mil empresas desde julho. Como resultado, não foi discutida a necessidade de refletir um aumento de preços na transação, isso de algumas empresas. Apesar de ser solicitado o aumento de preço, para as grandes empresas que foi fácil de deixar de fazer o repasse da transação, no caso assim do aumento de preço, muitas delas não responderam, igual no caso, sem responder a motivos escritos ou por e-mail, subiu para 4.030 empresas. Então foi publicado o nome de 13 empresas e organizações, incluindo o fato de que elas não responderam ao repasse de preço. Então são empresas que não aderiram ao aumento do governo. De alguma forma elas conseguiram dar uma rebolada ali e segurou os preços mais baixos. Mas você vê que caiu na malha do governo. Japonês, mas por que isso é ruim para as empresas ter um nome divulgado, etc? Por preços baixos. À primeira vista não parece ser uma coisa ruim, mas, como é que se diz? Para essas grandes empresas, quando cai na malha do governo, seja de alguma forma, quando tem, como é que se fala assim, ajuda de governo, o governo vai dar dinheiro ou alguma outra coisa parecida, essas empresas não ganham, porque elas descumpriram uma ordem do governo. Entende? Então já dá para você sacar aqui. Por um lado é bom para o consumidor, é bom, mas para a empresa, aos olhos do governo, ela é ruim. Então se precisar de alguma ajuda do governo futuramente, ela não ganha. Então
ela perde nesse ponto, desse respaldo, no caso assim, de ter as costas um pouco mais protegidas em caso de eventuais, como é que se fala, problemas financeiros. Então nisso gera um certo transtorno, mas olha só, eu vou trazer o nome dessas 13 empresas que conseguiram manter o preço um pouco mais baixo, até porque não faz muita lógica eles falarem um pouco de monopólio. Por que eu falo isso? A Sagawa entrou e o Kuroneko também entraram na lista. Então não dá para você falar que é monopólio. Tá? Monopólio geralmente é quando é um. A própria palavra já fala mono, um. Tá? Mas de qualquer maneira você vê que caiu na malha do governo. Então é meio complicado. Mas vem comigo aqui. Eu tenho um nome aqui também que me chamou muita atenção. Tá? Que eu vou trazer isso para você também. Eu vou até comentar um pouco no nome dessa empresa. Olha só. A Sagawa, tá? Que é a empresa de transporte aqui no Japão, que faz o Takeobin aqui no Japão. A fabricante de materiais de construção Tricon. A Federação Nacional das Cooperativas Agrícolas. Então já dá para você ter ideia que até a JA entrou, tá, nisso. A Yamato, a Kuroneko, tá, no caso. A Denso. A East Express. No caso ela faz empresa de gestão imobiliária. Da Toyota, no caso assim, ela faz empresa de gestão imobiliária para automatizar os fabricantes de autopeças da Toyota. Então é aquilo esse nome que me chamou a atenção. Por quê? Então quando a Toyota vem com aquela ideia assim, tá faltando peça, tá faltando tal coisa, você vê que é golpe para eles cortarem a produção, tá? Para cortar a produção, por quê? Força-se o trabalhador a fazer mais por menos e eles têm grandes lucros com isso. Então você vê que a própria Toyota, ela tem uma subsidiária dela ali que faz gestão dos fabricantes de autopeças. Então aquela ideia, tá faltando peça, tá faltando isso, tá faltando aquilo, caiu por terra, tá? Essa é a ideia. Então quem trabalha nas fábricas da Toyota, no caso, ou fornecedor de autopeças, você vê que vira e mexe a Toyota tá fazendo paradas, cortes de produção, falando, tá faltando isso, tá faltando aquilo, conversa fiada, tá? Então toma cuidado, por isso que eu levantei em outro vídeo. Se ainda vale a pena, com todas essas travadas que a Toyota tá dando, continuar trabalhando na Toyota. Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque você trabalha bem um mês, no outro mês você não trabalha. Aí depois para você regularizar o salário de novo é um pé no saco. Então já dá para você ter uma ideia de que ganha-se por um lado, perde pelo outro. Então acaba assim, ficando numa média que ninguém ganha, como é que se fala assim, realmente, no caso das empreiteiras, tá? Ninguém ganha assim de uma forma realmente lucrativa trabalhando ali dentro. A não ser que a pessoa saiba fazer uma boa gestão do dinheiro dela. Caso contrário, quem vive no endividamento, tá? Aí complica. O Don Quixote, caso do Don Quixote, aquela loja Omega Donk, ela entrou também, tá, na lista. A Trancon, a Japan Access, caso que ela faça distribuição de alimentos por atacado. A Agência de Transportes Holding. A parte atacadista da Mitsubishi para alimentos, da distribuição de alimentos. E a Mitsubishi Electric Logistics, né, a parte de logística da Mitsubishi. A Comissão de Comércio Justo declara que essa publicação não viola as leis antitrust, ou de subcontratação, ou de certificação. Então já dá para você sacar que o governo japonês ele quer que suba os preços. Só para vocês terem uma ideia, a Sagawa, algumas empresas, elas, como é que se fala, se pronunciaram, tá? No caso da Sagawa, levamos esse assunto a sério. Começamos a solicitar consultas de forma sequencial,
consideraremos, eita, quase que não sai agora, hein, a posição das empresas colaborantes e trabalharemos no campo das consultas para trocar as opiniões abertamente. Também comentamos as informações mais recentes sobre as leis relacionadas e outros regulamentos e faremos o possível para evitar a recorrência. No caso da JA, respondemos sinceramente a pedidos de aumentos de preços e realizamos os aumentos de preços em muitos itens. Mas se não houvesse pedidos de aumento de preços dos parceiros comerciais durante esse período da pesquisa, o preço da negociação seria deixado para trás. No caso assim, não havia, se o parceiro comercial não pedisse o aumento de preço, ela não faria. Tá? Então, é aquela velha história. Para que vai aumentar de forma desnecessária? Desculpa o tema, vai para fuder o público, tá? Ela não queria fazer, tá? No futuro, seguiremos as orientações da Comissão, né, do Comércio Justo, a Fair Trade Commission, e consultaremos especialistas e responderemos de uma forma mais adequada. Então já dá para você sacar. Espere mais aumentos no ano que vem. Tanto que já saiu uma outra reportagem falando de mais de 7 mil alimentos, tá, que já estão engatilhados os aumentos para 2023. 2023 é bom, né? 2023. Né? No caso da Denso, tem muita gente que trabalha na Denso, ou trabalha, como é que se fala assim, subsidiários assim, que fazem a ponte com a Denso. Por meio de comunicação adicional, apenas com os parceiros comerciais, a necessidade de refletir um aumento no custo da transação nos preços é explicitamente discutida no local da negociação dos preços e a conformidade completa da lei é abordada. No caso daquela subsidiária da Toyota, estou aprendendo com a Comissão, né, do Comércio Justo em termos de prevenção de violação de leis. Continuaremos as negociações regulares dos preços com os nossos fornecedores para discutir reflexões de preços para aumentar os custos. Então já viu, né? E manter um crescimento mútuo baseado em confiança através da comunicação sincera. O Don Quixote, no caso o Mega Donk, aqui do Japão. É lamentável que tenhamos sido apontados e continuaremos trabalhando em consultas com comerciantes com base na política do governo e comunicaremos depois. Então já dá para você ter uma ideia da coisa como é que é. No caso da Mitsubishi Foods, conforme anunciado pela Fair Trade Commission, entendemos que isso não resultará em violação da lei, mas continuaremos trabalhando em estreita colaboração com os parceiros comerciais para manter um ambiente comercial adequado. Então você vê que o próprio governo japonês em si, ele está mandando o povo aumentar o preço. Então aquela velha ideia do que o Kishida vem falando, não, nós vamos dar ajuda que não sei o que para poder baixar os preços, nós vamos dar subsídio para poder segurar os preços, é conversa fiada. Conversa para boi dormir. Tá? Então por isso que eu falo, não acredita em tudo, nem tudo que reluz é ouro. Tá? Da mesma forma que eu falo, não precisa acreditar em mim, não sou o dono da verdade. Tá com dúvida? Entra na internet e faz uma pesquisa. Simples assim, não precisa acreditar em mim. Já cansei de falar esse tipo de coisa. Tá? Mas de qualquer maneira, já dá para você sacar que o governo japonês ele tá de sacanagem. E que uma hora a verdade ia aparecer. E apareceu. Você vê que não demorou muito para aparecer a verdade. Então, vamos ficando atentos aí que uma série de aumentos ainda vai aparecer. Por quê? O governo japonês precisa de grana. Ele está escoando muita grana. Muito dinheiro está escoando. Principalmente com essas ajudas como é que se fala assim? Caridosas do governo para as pessoas no exterior. O Kishida ele está soltando muita grana. Ele está aparecendo, desculpa falar, tá? Mas está aparecendo na época que o Lula era presidente. Que o Lula dava dinheiro aqui, o Lula dava dinheiro ali, fazia coisas aqui, fazia coisas ali, tá? O Kishida ele tá igualzinho nesse ponto. Não estou criticando nem o Lula nem o Kishida. Estou só fazendo uma comparação da época dos governos, tá? Do governo
Lula, na época quando ele estava presidente, não dessa vez, tá? Ele ainda não foi empossado, mas da outra vez. E o Kishida estava fazendo a mesma política, tá? De dar muito dinheiro para fora, tanto que hoje já estão falando de dar assistência para o lado da Arábia Saudita ali também, tá? Só que você vê que a Arábia Saudita, quando o Kishida pediu para eles abaixarem o preço do petróleo, porque estava sacaneando o Japão, ó, a Arábia Saudita aqui para vocês, seus otários. E tá querendo ajudar a Arábia Saudita. Então é aquela velha história. O pior trouxa é aquele que não quer ver, tá? Então, vamos ficando atentos aí que 2023 vai ser um ano meio complicado também nessa parte de aumento. A coisa não vai parar em 2022. 2023 também a coisa vai dar uma degringolada aí. Escreve o que eu tô falando, tá? Depois do final do ano que vem a gente vê como é que vai ficar. Mas já dá para você ter uma ideia de como é que vai ficar 2023 também. Então essas empresas que tentaram segurar o preço, para não ficar fazendo repasse de preço, ter repasse de aumentos, você vê que elas são crucificadas pelo governo japonês. Então isso vai totalmente contra aos discursos que estão acontecendo. O que isso quer dizer? Hipocrisia. Você fala uma coisa e faz outra. Isso é uma pessoa hipócrita. Kishida está sendo totalmente hipócrita nesse ponto. Tem que se lascar? Tem que se lascar. Porque hipocrisia não é legal. Tá? É difícil viver de acordo com as palavras, desde que a pessoa honre aquilo que ela está falando. Caso contrário, o que é? Pura hipocrisia. Eu falo uma coisa e faço outra. Aquela velha história. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E aí? Tá. Mas, vida que se segue. Então, eu espero que essas informações te iluminem de alguma forma e te ajudem de alguma forma. Por quê? Segura a onda na parte financeira para o ano que vem. Evite alguns endividamentos. Por que eu falo esse tipo de coisa? Nós não sabemos como é que vai ficar o ano que vem. Porque igual o Kishida, ele está dando essa ajuda que ele vai começar a subsidiar desde janeiro, né, a luz. O gás eu não lembro se vai. Eu sei que a luz e gás, tá? Ele vai subsidiar para abaixar. Só que não tem almoço de graça. E as empresas que estão recebendo esses subsídios também, elas já pediram aumento. Para algumas empresas de eletricidade e gás, o governo já autorizou. Para outras ainda não. Mas se o governo autorizar, quando acabar esse subsídio do governo, você vai ver o arrombo que vai dar nas contas de luz e gás. Porque o aumento vai ser enorme. Que vai aparecer da noite para o dia. Então fiquem atentos com isso. Já estou alertando porque você é importante para mim. Tá? Sem você o canal não acontece. O canal não existe. Então eu tenho que te alertar de alguma maneira. Não estou aqui para fazer, como é que se fala, sensacionalismo. Tem dúvida do que eu estou falando? Só fazer pesquisa no Google. Tá? E esse tipo de coisa. Tudo que eu estou falando aqui é tudo baseado em fatos. Tá? Não tem nada assim, a fonte do tiozão do Zap. Então, fica atento aí, tá? E espero que essas informações te ajudem de alguma forma, tá? A se planejar para 2023. E um abraço, até o próximo vídeo e até mais!